Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para o nosso novo módulo, tá? Que é o módulo de administração financeira. É o módulo que a gente vai começar a partir de agora, tá? É um módulo que a gente vai trabalhar bastante com a parte de cálculos de números, tá? Eu espero que vocês possam gostar desse módulo, né? Deixa eu só modificar aqui a questão. Eu quero ele em tela inteira. Aí. Beleza. Vamos lá então, pessoal. Módulo de administração financeira. Já passei a apostila para vocês aí através do grupo, tá? E quando a gente voltar dessa pandemia, vocês pegam as apostilas fisicamente, né? As apostilas impressas, né? Esse material aqui eu vou deixar também lá no grupo, tá? Eu vou passar para vocês em PDF, para vocês poderem acompanhar, tá? E a gente vai falar algumas coisas aqui, alguns conceitos, beleza? Vamos lá. Administração financeira. O que vem a ser administração financeira, pessoal? A administração financeira é a disciplina que trata dos assuntos relacionados à administração das finanças de empresas e organizações, né? O que vem a ser finanças? Finanças é tudo aquilo que envolve dinheiro, né? Que envolve a parte financeira, contábil, né? O fluxo de caixa. Então, tudo que envolve dinheiro a gente chama de parte de finanças, né? O que mais que a gente tem aqui? Primeiramente, deve-se compreender e entender o sentido e o significado de finanças, que corresponde ao conjunto de recursos disponíveis circulantes em espécie que serão usados em transações e negócios com transferências e circulação de dinheiro. Bom, o que a gente pode destacar aqui, né? Corresponde a um conjunto de recursos disponíveis circulantes. Bom, quando ele fala recursos disponíveis, pessoal, ele está dizendo que ele é o dinheiro da empresa, né? É o que tem disponível, é o que circula, né? É o que tem em espécie, é o dinheiro vivo, tá? É o dinheiro que a empresa usa para pagar suas contas do dia a dia, luz, água, aluguel, né? Um abastecimento de um caminhão, tá? Comprar uma peça que deu defeito, tá? Então, esse é o dinheiro disponível, né? Que são usados em transações e negócios com transferência e circulação de dinheiro. Até aí, beleza, né? Para compreendermos as situações econômicas e financeiras de uma empresa, abordaremos os seguintes tópicos. Bom, antes da gente abordar os tópicos, é importante a gente entender qual que é a diferença de uma situação econômica e de uma situação financeira, beleza? Vamos lá entender então. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é o quê? Que situação financeira é diferente de situação econômica. Como que a gente vai entender isso aí? A gente vai entender da seguinte maneira. O que vem a ser a situação financeira? Situação financeira relacionada ao caixa, aos recursos disponíveis da empresa. Já eu explico melhor para vocês isso aqui. Diz respeito aos rendimentos e às despesas que a organização apresenta ao longo de um período determinado, o que constitui seu orçamento, podendo ser positivo ou negativo. Se a empresa tem recursos disponíveis para cobrir suas obrigações mais urgentes e as contas a pagar do período, tudo estará bem com sua situação financeira. Então, pessoal, a situação financeira é aquele dinheiro que a empresa vai ter para pagar suas contas no curto prazo. O aluguel, a conta de luz, a conta de água, né? Os funcionários, né? Então isso é a situação financeira de uma empresa. A gente pode comparar uma empresa, né, um CNPJ, com um CPF, com uma pessoa física. O que seria uma situação financeira de uma pessoa física? O salário que ela recebe, os rendimentos que ela tem mensalmente, tá? Aqueles rendimentos, ela consegue pagar luz, água, aluguel, gás, comida, remédio, né? Se essa pessoa tiver, né, um ganho, uma renda, uma receita, né, que seja maior
do que as suas despesas do dia a dia, né? Comida, vestimenta, remédio, né? E o que a gente já falou aqui. Então essa pessoa tem uma situação financeira boa, tá? O que vem a ser a situação econômica? Já a situação econômica é a situação contábil, é que fala do lucro, prejuízo, né, apurado dentro de um regime de competência. O que é um regime de competência? É um período, tá? O que mais que ele fala aqui? A organização com ótima situação econômica possui grande quantidade de bens e direitos, a constituir seu patrimônio bruto. Opa, já que a gente volta aqui. Essa situação significa que esses bens não foram obtidos por meio de financiamento ou aporte de terceiros. O que está em seu poder de fato diz respeito ao patrimônio líquido ou riqueza da empresa. Então, olha só, pessoal, ele fala aqui situação contábil, né? E ele fala situação econômica possui grande quantidade de bens. Ou seja, é aquela empresa que tem bens, ou seja, maquinário, veículo, estrutura, prédio, equipamentos, né? E ela tem todos esses bens, tá? E ela tem poucas dívidas, né? Ela constituiu poucas dívidas para obter esses bens, né? Quando ele diz aqui, os bens não foram obtidos por meio de financiamento ou aporte de terceiros. O que quer dizer isso? Então, por exemplo, o que é uma situação econômica boa de uma empresa? Uma empresa precisa comprar um caminhão, né? Aí ela vai lá e compra um caminhão à vista. Ok, né? Isso dá um sinal que ela tem uma situação financeira boa e que ela também tem uma situação econômica boa. Por quê? Porque ela adquire um bem e ela não se endivida para ter esse bem, correto? Né? Ela aumenta o seu patrimônio, mas não fazendo dívida, que é o financiamento. Ou ninguém empresta dinheiro para ela, nenhum banco, né? Nenhum acionista, tá? Então, quando a gente fala de situação econômica de uma empresa, a gente está falando dos bens que aquela empresa tem, né? E os direitos. O que são os direitos? Se tem muita gente que deve para ela, clientes, né? Lá para frente a gente vai entender melhor isso. E se ela tem poucas dívidas a pagar, que são as obrigações dela, né? Se ela está devendo muito para alguém, se ela está devendo pouco, né? Então isso é a situação econômica. Levando para o lado da pessoa, né? O que seria uma pessoa de situação econômica boa? Seria uma pessoa que tem um conjunto de bens, por exemplo, um cara que tem 3 casas, 2 carros, né? Então, e ele não tem mais dívida com isso, né? Ele já zerou isso, ele tem os bens dele e ele não tem dívidas a pagar, tá? Então, ou seja, ele tem uma situação econômica boa, tá? A situação econômica, ela pode muitas das vezes salvar quando a situação financeira não anda bem, né? O cara, por exemplo, perde o emprego, então ele perde a renda dele do dia a dia. O que ele pode fazer para amenizar ou para suprir alguma coisa enquanto ele não tem nova receita? Ele pode pegar uma casa que ele tem e vender. A receita daquela casa que ele vendeu vai servir para ele suprir o tempo enquanto ele não estiver gerando novas receitas. Ok, pessoal? Então ficou entendido o que é situação financeira e o que é situação econômica? Situação financeira tem a ver com o dia a dia da empresa, aquele dinheiro que gira, aquele dinheiro que entra. Se fosse no seu caso, seria o seu salário, tá? É o dinheiro que você tem para pagar suas contas. Se chegou lá no final do mês, sobrou alguma coisa, você vai guardar ou você vai comprar alguma coisa, tá? Então, isso é a situação financeira. Situação econômica são os bens que você tem e a forma que você fez para adquirir esses bens. Quanto menos você deve a alguém para ter esses bens, maior é a sua situação econômica, ou melhor é a sua situação econômica. Beleza? Agora sim a gente vai falar da administração financeira. O que a gente vai ver na administração financeira, pessoal? Na administração financeira, a gente vai falar de contabilidade financeira, contabilidade de custos, análises de índices financeiros, matemática financeira, noções de economia e orçamento empresarial. Então nós vamos falar sobre esses 6 pontos, tá? Pausadamente, separadamente, né? Contabilidade financeira é uma parte, contabilidade de custo outra parte, tá? Mas uma matéria vai dando sequência a outra de alguma forma, tá?
Bom, o que a gente vai ver dentro da contabilidade financeira? Contabilidade financeira, a gente vai falar das técnicas contábeis, tá? Quais são as técnicas contábeis? A primeira técnica contábil que a gente vai ver é escrituração contábil. A segunda, demonstração contábil. A terceira, auditoria contábil. E a quarta, análise contábil. O que seria uma escrituração contábil, pessoal? Escrituração contábil são registros, fatos contábeis produzidos pelo patrimônio. Ou seja, a escrituração contábil é o registro de tudo aquilo que entra e sai da empresa, tá? Então, por exemplo, na prática lá, quando você tem uma nota fiscal que chega na sua empresa, tá? Eu preciso fazer um registro contábil disso aí. Eu preciso lançar essa nota fiscal no meu sistema para que ela dê entrada no meu produto e esse produto passe a ser um patrimônio da empresa, tá? Então, escrituração contábil são os registros contábeis que existem. E a gente vai aprender a fazer esses registros contábeis. Depois a gente tem as demonstrações contábeis. Baseado nos registros contábeis e na movimentação que é feita dentro de um período, geralmente mês ou ano, né, as empresas elaboram os relatórios contábeis, tá, sobre aquela movimentação, tá? Os relatórios contábeis, né, eles são feitos justamente para quê? Para a gente entender como que está a situação financeira e principalmente econômica das empresas, né? Então tem alguns relatórios contábeis que são famosos, né? As demonstrações contábeis. A gente tem, por exemplo, balanço patrimonial. A gente tem a famosa DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, né? Ou o ARE, que é a apuração do resultado do exercício, tá? E a gente vai aprender outras demonstrações contábeis também. Na parte de auditoria contábil, a gente vai verificar a expressão de verdade dos relatórios contábeis. O que a auditoria faz, na verdade? A auditoria pega esses relatórios contábeis, balanço, DRE, balancete, DOAR, né, que são vários relatórios contábeis, e eles vão analisar aquilo ali, vão a fundo, vão lá nos registros, saber se aquilo realmente está seguindo todos os padrões, todas as normas, todas as técnicas, para que chegue no resultado satisfatório, no resultado correto. E por último, a análise contábil, que é o quê? Eu vou decompor, comparar e interpretar os relatórios contábeis. Então, por exemplo, se uma empresa vai ao banco e pede um empréstimo, tá? A primeira coisa que o banco vai pedir para a empresa é o quê? O balanço patrimonial. Por quê? Porque lá o banco vai perceber se a empresa tem uma situação econômica boa ou ruim. É a mesma coisa que as lojas fazem com a gente, que somos pessoas físicas. Se a gente vai comprar alguma coisa financiada ou vai ao banco fazer um empréstimo e a gente nunca foi, não tem um cadastro, né? A pessoa não sabe quem nós somos, né? O que eles pedem? Quantas pessoas moram na casa, qual que é a sua renda, se você paga aluguel, se todo mundo trabalha, se tem carro, se tem casa própria, se está no seu nome, se não está. Por quê? Porque quando a pessoa está te financiando alguma coisa, ou está te vendendo, ou está te emprestando, né, ela precisa saber se você vai ter a capacidade de pagar aquilo ali. Então, o primeiro ponto que ela fala é seu salário, né? E aí ela vai olhar, bom, o quanto que sobra do seu salário? Você paga aluguel, você paga luz, você paga água, você paga só você que trabalha na sua casa, mais ninguém. Então, a empresa decide ali se ela vai te conseguir fazer o empréstimo ou não, né? Se você passar por esse ponto, né, ela vai olhar uma outra coisa. Bom, beleza, mas se tem algum problema ele não pagar, tem algum bem, alguma coisa que eu possa pegar como garantia? Aí a pessoa tem um carro, tem uma casa, né? Então, tudo isso entra. Então, essa análise contábil é feita dessa maneira. Isso nós vamos detalhar cada ponto quando a gente for falar de contabilidade financeira, tá? O próximo ponto é contabilidade de custos. Aqui a gente entra mais na parte da indústria, tá? Das fábricas. Então a gente vai trabalhar com a terminologia dos custos em termos industriais. A gente vai aprender a diferenciar, pessoal, um gasto de um investimento, de um custo, de uma despesa, de um desembolso, de um desperdício, de uma perda e de um encargo, né? Tudo isso aqui, dentro da indústria, dentro da fábrica, são coisas diferentes. Gasto é uma coisa, custo é outra coisa, desembolso é outra coisa, perda é outra coisa, encargo é outra coisa, desperdício é outra coisa.
Despesa é outra coisa, investimento é outra coisa, tá? Depende de onde o processo se encontra, tá? Onde é que é feito o processo, onde é analisado, né? A gente vai ter um nome para isso aqui. E nós vamos aprender isso dentro da contabilidade de custos, ok? Depois a gente vai passar para análise de índices financeiros, beleza? O que a gente vê na análise de índices financeiros? A gente vai trabalhar com quatro pontos, quatro tipos de índice. A gente vai trabalhar com índices de liquidez. O que são índices de liquidez? Os índices de liquidez alimentam a capacidade que a empresa tem de pagar suas contas, tá? Liquidez significa isso, capacidade que eu tenho de pagar as minhas contas. O segundo índice que a gente vai tratar é o índice de endividamento, ou seja, o quanto que a empresa está endividada, o quanto ela se endividou para conseguir o patrimônio que ela tem, tá? Se esse endividamento é próprio, se é de terceiros, né? Ou seja, com quem que a empresa pegou dinheiro, quem financiou. Índice de rentabilidade, ou seja, se o meu negócio é rentável, né? Se ele vai me render dinheiro, se ele vai me render alguma coisa. E índices de lucratividade, tá? Se ele vai me dar lucro, se ele vai aumentar o meu patrimônio, né? Tem diferença ali de rentável e lucratividade, né? O rentável, né, ele pode ser rentável, ele pode me gerar receitas, ele pode me gerar um fluxo de caixa, mas ele não pode ser lucrativo, né? Ele não pode me dar lucro, tá? Então é importante ele ser rentável, ele se mantém ali no dia a dia, mas que ele também me dê lucro para que eu possa aumentar meu patrimônio, tá? E a gente vai entender isso. Depois a gente passa para a matemática financeira. Matemática financeira a gente vai estudar alguns pontos interessantes também. A gente vai estudar, por exemplo, capitalização simples ou linear. Capitalização simples é questão de juros, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, se a gente vai comprar a prazo ou à vista, como que fica a questão dos juros. Outro ponto é a capitalização composta ou exponencial, né? É uma variação da capitalização simples ou linear. Capitalização composta ou exponencial, a gente tem a questão dos juros sobre juros, que o pessoal chama aí, né? Que é o que o mercado pratica. A gente vai falar de taxa de juros, como que são calculadas, quais são as taxas, o que é uma taxa nominal, o que é uma taxa efetiva, qual que é a taxa que a gente paga, qual que é a diferença de taxa mensal para taxa anual, para taxa semestral, tá? Por que existe a taxa, né? Por que a taxa de juros é alta, é baixa? A gente vai falar dentre outras coisas e também de valor presente líquido, né? A gente vai comparar investimentos. Eu tenho 10 mil reais para investir. Eu compro um carro e vou ser motorista de Uber, ou eu pego os 10 mil e invisto numa lanchonete? O que vai me dar um retorno melhor? Eu tenho 25 mil para investir. Eu compro um caminhãozinho e vou fazer entrega, ou eu aplico dinheiro num fundo de investimento aí. O que é melhor? O que é mais rentável, né? Então a gente vai fazer essas análises, nós vamos estudar tudo isso, tá? Depois a gente vai falar de orçamento empresarial, né? Orçamento empresarial a gente vai ver o plano financeiro, que é desmembrado dentro das atividades que a empresa exerce. Na verdade, o que é o plano financeiro, né? O que é o orçamento de uma empresa, na verdade? O orçamento você vai pegar ali, tá? A sua previsão de vendas, e dentro da previsão de vendas você vai desdobrar, você vai explodir um plano financeiro, né? Para quê? Para que você atenda aquele plano de vendas. Então você vai ter custo com matéria-prima, né? Custo com energia, custo com mão de obra, tá? Então esse orçamento é importante. E esse orçamento toda empresa precisa fazer, porque ela precisa ter uma ideia ou uma previsão de quanto que ela vai ganhar no mês, no ano, no semestre, né, dentro de um determinado período, e quanto que ela vai gastar, né? Então isso é o orçamento de uma empresa. E para finalizar, a gente vai falar de economia, noções de economia. A gente vai falar o que é uma demanda, o que é uma oferta, né? O que é uma demanda. Nós vamos falar quais são os índices econômicos que existem, né? Inflação, poupança, taxa de desemprego, dólar, taxa de câmbio. Nós vamos ver como que é o sistema como que se precifica um produto
na parte da economia, tá? Não na parte de marketing ou de outras coisas, mas na parte de economia. A gente vai entender o conceito de oferta, tá? O que é oferta, principalmente ali da brincadeira de demanda com oferta, tá? O que é uma demanda reprimida, o que é uma, né? Por que a oferta aumenta ou diminui, por que uma demanda é mais ou é menos de determinado produto, tá? Nós vamos falar sobre tudo isso, beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui nesse vídeo, tá? Nessa aula. A primeira aula só para apresentar o módulo a vocês, o que é. Hoje é terça para quarta, né? Meia-noite, quase 1 hora da manhã. Então já é quarta-feira, basicamente, né? O vídeo da primeira aula que a gente vai trabalhar aqui vai ser com contabilidade financeira. Eu vou postar aqui provavelmente ou hoje ainda, quarta, ou amanhã, quinta. Mais provável que seja na quinta, tá bom? Mas eu já vou deixar esse vídeo aqui para vocês, né, no grupo, lá no YouTube. E já vou passar essa matéria para vocês também, beleza? Obrigado e até a próxima.